E é isso aí, pessoal. O Diário Podcast está de volta aqui na Diário TV. Já começo agradecendo a sua audiência e a sua disponibilidade de tempo, né? O tempo hoje é tão importante, é uma coisa tão importante na vida das pessoas. E se você está me dando um pouquinho do seu tempo aí, agradeço demais. Você que está nos acompanhando em um dos nossos recortes, não se esqueça de compartilhar lá no grupo da família, do trabalho, né, do grupo dos amigos, esse recorte, levando, é claro, para os nossos conteúdos completos lá no canal do YouTube da Diário, canal que mais cresce aí na região. Por falar em região, agradecendo também a nossa audiência cada vez maior nos municípios de Nova Friburgo, Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto. Um beijo para os meus amigos de São José aí, né, sempre ligados aqui na Diário TV, sempre participando conosco nas redes sociais. Beijo grande no coração de todos vocês. Bom, o Diário Podcast segue nessa empreitada de apresentar a você que acompanhou comigo aí com o coração na mão, essa apuração de votos como nós não tínhamos há muitos anos, né, apertada, com muitas viradas e até, né, na questão da Câmara também, muito apertada. A gente tem mostrado um pouco dessa nova Câmara, o que nós temos pela frente, apresentando um pouco dessas pessoas. E hoje estou recebendo uma amiga que eu fiquei muito feliz, que a gente conversou muito antes dela ser candidata, inclusive. E fiquei muito feliz quando vi o nome dela lá entre as eleitas, porque eu tenho certeza que é uma pessoa que vai ser crucial para essa fase difícil que nós vamos enfrentar a partir de janeiro de 25. A professora Amanda está aqui comigo hoje e nós vamos falar um pouco sobre esse desafio. Primeiro, eu quero te dar os parabéns, Amanda, de verdade, né? Eu lembro da nossa conversa lá atrás, né? Você ainda reticente, será? E aí? Tenho muita vontade. E eu sabia que você teria uma boa e uma expressiva votação, porque o teu trabalho é muito reconhecido, principalmente na educação, né? O teu trabalho no Conselho foi um trabalho extremamente técnico, importante em muitos momentos, importante, inclusive, no resguardo dos direitos dos nossos profissionais, no resguardo dos direitos dos nossos estudantes e, sobretudo, na aplicação do dinheiro da educação, gente. Isso é fundamental. Os conselhos atuantes, presentes, isentos, né, são fundamentais. E a Amanda talvez seja um exemplo mais claro assim, dessa atuação, enquanto ela economiza dinheiro para a gente, né, Amanda? Parabéns de verdade. Obrigada. E como é que você está vendo esse teu novo desafio? Eu sei que sempre foi uma vontade sua, claro, sim, né? Mas como é que você vê esse desafio, agora que é uma realidade mesmo? Então, se eu te falar que a ficha ainda não caiu, você acredita, né? Assim, voltei a trabalhar, estou na escola, né? É a rotina normal, já estive no conselho. E eu acho que a gente tem que, no passar do tempo, né, no dia a dia, a gente vai começando a assimilar melhor isso. São 6 eleições que eu concorro. Então, eu estou aí para dizer que quem espera sempre alcança. Né? E você entrou, talvez, na mais disputada de todos os tempos, né? Porque a gente teve... Foi uma eleição difícil. Muito difícil, né? Uma eleição com características diferentes na sua propaganda, né? Sim. Uma eleição com muitos candidatos com similaridade de nichos, né? Sim. Falava isso com a vereadora Érica. Muitos professores, muita gente ligada à educação. Mas, ficou assim, especialmente mais difícil, né? Eu achei que foi um recado silencioso muito bem dado, a minha votação. Sem dúvida. Porque a gente fez um trabalho muito forte dentro do Conselho. As minhas formações me facilitam muito, né, na atuação nos órgãos de controle social. E, de fato, a gente entrou num embate muito grande com a gestão, porque havia cerceamento de direitos. E a gente não reduziu, não voltou atrás, né? Não demos um passo atrás. Nós fomos até onde era possível ir e permanecerei indo, porque ainda temos questões ainda a serem resolvidas. Então, assim, eu retorno para o Conselho, retornei ontem já, né? Tive com o meu vice, fizemos uma reunião, eu, meu vice e a secretária, para eu entender onde é que está o Conselho, porque eu realmente fiquei de licença mesmo, totalmente isenta, tanto da minha direção escolar, quanto da presença do Conselho. Pedro, que é o meu vice, é uma pessoa excelente, manteve o trabalho da mesma forma, com grande resultado. Então, até mandar um beijo para eles, parabéns, que ele conseguiu fazer tudo muito bem. Eu estou pensando seriamente em deixar ele na presidência. Aí, Pedro, eu também concordo. Ele é um cara extremamente competente. Parabéns, amigo. Ele é um rapaz sensacional.
Mas brincadeiras à parte, que ele fica nervoso com isso, ele fala, para com essa coisa, eu fiz o que eu tinha que fazer no momento certo. A gente pensa que, para uma sociedade ficar melhor, as pessoas precisam se apropriar dos seus espaços. Sim. Então, quando a gente fala de conselho, eu serei uma grande defensora dos conselhos, isso é um fato. Minha primeira briga em relação aos conselhos vai ser a constituição da Casa dos Conselhos. Os conselhos precisam ter autonomia, precisam ter seu espaço próprio, suas organizações, né, consolidadas. A gente ainda passa por conselhos que não têm estrutura, né? Eu fico muito assim abismada com o que a gente vê na rede social, porque muitas das vezes a gestão fala, né, que foi o que mais fortaleceu o conselho. Eu tenho isso gravado, inclusive, porque para mim é importante isso ser lembrado no momento certo. Quando, na verdade, a gente tem conselhos hoje, por exemplo, do deficiente que não tem acesso a cadeirante. Então, que conselho é esse fortalecido? Né? Então, são esses pequenos espaços, pequenos recados que a gente vê na postura, que a gente entende que a política não é aplicada por falta de vontade da gestão. Então, assim, problemas que a gente encontrou no Conselho de Educação. Todas as visitas que eu fiz nas escolas, e foram 100%, eu visitei todas as escolas públicas do município, as conveniadas, e 40% das escolas particulares, todas foram feitas no meu carro, com o meu combustível, com o tempo dos conselheiros. A gestão nunca proporcionou nenhum tipo de veículo para isso. Apesar da gente ter conquistado em toda a estrutura do Conselho recursos para autonomia de funcionamento, nós nunca conseguimos executar também, porque depende da gestão, a viabilidade da execução do orçamento. Mas isso faz parte, a gente entende que quando o órgão ele é ativo, ele vai sofrer retaliação, mas a gente não pode baixar a cabeça. E eu tive 11 pessoas que compõem o Conselho que foram muito parceiras. Legal. Então, assim, eu tenho muito a agradecer essas pessoas que acreditaram que a gente podia fazer algo naquele espaço. E nós fizemos muitas coisas, Anderson, muitas coisas. E isso foi o que chancelou, né, a competência que eu tinha para estar onde eu estou hoje. Isso foi... Meus pares conseguiram enxergar isso, a sociedade conseguiu enxergar isso, os pais dos alunos, muitas das vezes, nos procuravam. O Conselho passou a ser, de fato, um órgão aberto, a gente recebia tudo quanto era tipo de denúncia. A gente apurava, ouvia os dois lados, então a gente garantia todas as questões de direito, né, da ampla defesa, contraditório, tudo isso. E é o que eu falo, a minha formação no direito, né, como advogada, me garante uma facilidade muito grande em tratar as coisas da forma correta. Né? Eu não trabalho com achismo, eu trabalho com certezas. Eu sei que pode ser feito desta forma. Se eu tiver dúvida, eu vou sentar e vou estudar. Mas jamais vou cercear o direito de alguém. E com o amparo legal também dessas ações, dessas tomadas de decisões. Né? Essa questão do Conselho é uma questão muito, muito importante. E eu, sinceramente, entendo que alguns governos, pelas suas escolhas, né, de gestão, de administração, se sintam incomodados mesmo com o Conselho, mesmo o Conselho sendo uma ferramenta de gestão, né? A gente não pode esquecer isso jamais. O Conselho, o controle cidadão, o controle que é feito pela sociedade, ele é uma ferramenta administrativa. Um bom administrador enxerga aquilo ali como um parâmetro, como um norte, como um aliado na administração. Exatamente. Estar contrário a uma fiscalização cidadã sempre é um péssimo sinal para um administrador. Mas alguns administradores escolhem fazer, né, uma ação até reativa aos conselhos, o que é absolutamente absurdo. Né? O que eu fico muito feliz, e eu acho que é importante relatar também, é que nós tivemos, durante todo o nosso período, eu fiquei 2 anos de um mandato. Dentro desses 2 anos do meu primeiro mandato no Conselho, a gente conseguiu fazer a alteração da lei orgânica. Então, a gente sempre teve uma excelente relação com a Câmara. Com a Câmara, né? O movimento que a Câmara faz e assim, as comissões de educação e da CCJ, que tiveram também sempre abertas para entender as demandas do Conselho. Essa alteração está sendo discutida pela gestão na Justiça. Que legal. Né, porque ele entende que ele não pode perder o poder. Pois é. Só que, assim, acabou, né? É o que a gente acabou de falar, né? Acabou. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar para além do mandato, né? Então, se você quer uma sociedade mais justa, mais igualitária, você precisa usar as ferramentas de democracia e que um órgão de controle social ele é uma forte ferramenta de democracia a favor de qualquer gestão. É o ponto de diálogo, é o ponto que você ouve de fato a população, porque fazer política de gabinete é muito fácil. E a minha postura dentro do Conselho sempre foi essa. Dentro da escola também sempre foi essa. Eu nunca decidi qualquer coisa em relação à vida de qualquer aluno meu que eu não conhecesse onde ele morava. Então, eu posso dizer, quando eu visitei a Vila Muqui na minha campanha, que eu conheci, né, outras pessoas, muitas me receberam nas suas residências que eu já conhecia.
porque eu já tinha ido visitar com o pai de aluno. Porque eu preciso entender onde aquela criança está inserida, qual o meio que ele está exposto, para eu saber o que a escola vai somar dele. Abrir simplesmente um protocolo junto ao Conselho Tutelar não vai trazer o resultado. Então, a gente tem que pensar numa questão maior. Ficar dentro do gabinete, dentro da sua sala, como diretor, dentro do gabinete, dentro de um conselho, você vai produzir muito material que não vai ser eficiente. E a gente perde, porque a gente constrói produções em papel que não traz o resultado que a sociedade precisa. Então, eu sou daquela que estou na rua, vou visitar. Assim, fui muito bem recebida em todas as escolas. Eu tive muitas escolas que falaram, gente, ninguém nunca veio aqui. Porque são escolas em lugares mais ermos, né? Mais distantes. Eu falei, nossa, são os lugares que eu mais gosto. E quase me perdi dentro de Vale Alpino para descobrir onde estava a escola. Mas o problema foi a referência. Encontrei com um motorista e falei, moço, está faltando muito chegar à escola, Laura? Não, mas 2 quilômetros a senhora chega. Eu tinha dado 5, não chegava. Eu falei, gente, peguei alguma via Alguma errada. Coisa tá errada, falei, né? quando chegar na frente tivesse, né, um redondel, um povoado, eu faço uma manobra e volto. Pergunta mais alguém. Foi justamente onde estava a escola. Onde estava a escola. Aí eu cheguei, mas não são 2 quilômetros. Amanda, você vai ter uma quantidade de pessoas junto contigo no mandato que já experimentaram, né, o mandato anterior. E um número até, eu achei até um número expressivo, né, de retornos. Eu não esperava que voltasse tanta gente. Não sei se é essa a tua percepção. Mas tem uma renovação também bastante interessante. Você agrega a mais 2 mulheres que lá estão, né? Você vai ser a terceira, o que é um número muito pequeno, de verdade. Não é representativo, a gente precisa repensar isso para ontem. Mas, de qualquer forma, vai ser uma Câmara com pensamentos, né, e com formas de condução bastante diferentes. O que é bom para uma casa legislativa, para uma casa, né, que um parlamento se espera isso, né, diversidade de pensamento. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos precisar de uma Câmara que entenda o momento administrativo do município, né? A gente está no meio de um buraco sem tamanho. E a Câmara vai ser crucial nisso. Você já conseguiu ter essa percepção? Você acha que a Câmara pode ajudar nesse sentido? E aí, gente, pelo amor de Deus, com todas as aspas que a gente sempre faz aqui, os poderes são harmônicos, tá? Eles não se misturam. Então, o ajudar não é fazer o jogo ou estar junto com o prefeito. A Câmara precisa dessa independência porque ela é fiscalizadora em sua essência, né? Então, mas é uma ajuda que vai ser necessária. O Executivo vai precisar da Câmara para mexer peças orçamentárias, rever esse orçamento bilionário que não existe, né? A gente sabe que não existe, não é isso, não se arrecada tanto dinheiro aqui, não existe esse dinheiro, né? Talvez na cabeça, né, fantasiosa do atual prefeito, ex-prefeito em atividade, né? Como é que você vê esse desafio? Você já percebeu isso? Já parou para pensar? O que eu penso de pronto é que não deverá haver entraves na relação, justamente porque quem assume a prefeitura é um colega de Câmara. Está vindo da então, presidência. Ele já sabe como funcionam, né, as estruturas legislativas e ele passa por uma questão de orçamento, inclusive, que ele já conhece. Porque ele agora, dia 15 de outubro, ele recebe a peça orçamentária do ano que vem. Sim. E ali ele já pode, inclusive, fazer as projeções para o seu mandato. Então, ele está numa posição também muito confortável. Então, o que eu acho que a Câmara pode contribuir neste momento é orientar, para que ele cumpra aquilo que ele já vai definir por agora. Sim. Porque a aprovação vai passar por esse grupo que ainda está hoje. E eu acredito que esse grupo deva manter a competência que tem de observar com a devida cautela aquilo que vai chegar para eles e, principalmente, que tenha responsabilidade naquilo que vai definir, para que a gente pare com um grande mal que foi percebido por todo o mandato e que o ser rotineiro, para mim, me espanta. Não só em Teresópolis, mas em todas as câmaras, né? As alterações de orçamentos, remanejamentos que acontecem todas as sessões, sem exceção. Tá? Então, assim, isso eu acho que é uma falta de gestão muito grande. Se você observar as leis orçamentárias do nosso município dos últimos 4 anos, são um copia e cola com as projeções inflacionais somente. Raras exceções de aberturas de novas rubricas, tá? Alguns remanejamentos. Por exemplo, uma coisa que me espanta muito, que aí é uma coisa que eu acompanho,
A gente tem em 2020, 2021, um orçamento de 17 milhões na educação infantil, que é o espaço de 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos, que é creche e pré-escola. Em 2024, a gente tem um orçamento de 52 milhões, quase triplicado, e a gente continua sem professor nas creches. E as creches continuarem sem as suas aberturas, suas ampliações. A gente tem uma creche que foi fechada até por uma orientação do Conselho, pelo estado de insalubridade que ela apresentava naquele momento, e a gente não verificar um novo espaço sendo constituído para absorver essas crianças. Ao contrário, essas crianças foram retiradas sumariamente da sua comunidade. A gente está falando do espaço na Fonte Santa. Então, eu fico preocupada quando a gente vê um orçamento que ele não traduz as ações. E isso eu posso te garantir de hoje, eu espero que isso realmente fique gravado, que não haverá um dia que eu não esteja com o orçamento embaixo do braço da educação para que a gente garanta a eficiência do recurso público. Legal. Dinheiro público é coisa muito séria. Muito. Participa das nossas ações enquanto cidadão de qualquer espaço, né? Qualquer venda que a gente faz, qualquer aquisição de produto, ela gera impostos. Esses impostos eles são direcionados a esse trabalho. E eu acho que o que falta na nossa cidade, na questão de qualidade da educação, porque é prerrogativa constitucional, é o uso correto do recurso. Sim, sem dúvida. Ponto. Não é que é pouco recurso. A educação é dita como prima rica, né, no município, por causa da questão da verba carimbada. A nossa lei orgânica foi muito generosa, quando traz o acréscimo de mais 5% no artigo 178 para a educação. Então, a gente tem 30% do orçamento para a educação, observada as fontes de arrecadação específicas do governo federal. E hoje o orçamento da educação está em 256 milhões. Né? Boa parte do fundo, 20% corresponde ao fundo do Fundeb, que é parte do recurso federal que já chega direto para a gente, e que hoje ele vem fazendo a quitação das folhas de pagamento. Os outros recursos são de fonte própria, e aí você engloba uma série de outras entradas, mas que ainda assim a gente verifica que não são usados de forma prioritária. Sim. Porque eu sou muito a favor, Anderson, do seguinte: faz um bom arroz com feijão. E eu não estou sendo repetitiva a fala da secretária, que muitas vezes ela se pronunciou dessa forma. Nesse ponto a gente concorda. Quando você faz um bom arroz com feijão, bem temperado, você consegue ter uma qualidade no que você faz. O problema é que está insosso o que está sendo oferecido hoje. Os professores estão cansados de trabalhar sem condições. Tem professor que vai trabalhar na zona rural com transporte que não vai ter combustível. Aí você suspende a aula porque não tem combustível para terminar a semana. Não faz sentido. Não tem um pneu em bom estado para garantir a segurança, tem problema no freio do veículo. E isso já foi levantado muitas das vezes. Nós perguntamos, por exemplo, que até hoje a gente não recebeu resposta, dentro do recorte dos últimos 5 anos, ou 10 anos, salvo engano, qual foi a ampliação dos veículos adaptados para alunos especiais. Porque a gente sabe que tem um quantitativo que foi comprado há 10 anos atrás, e a demanda aumentou absurdamente de crianças, né, com as necessidades especiais. E a gente não viu esse aumento do transporte para essas crianças e nem a ampliação do atendimento, porque a gente tem que entender que não só quem tem mobilidade reduzida que precisa entrar no transporte especial. Hoje nós temos muita malha dos alunos, especialmente com autismo, que tem a questão da fobia social. Sim. E eles precisam estar em transportes e ter acesso e permanência à escola num transporte que dê conforto a ele, porque senão ele já chega desregulado na escola e a escola não consegue desempenhar o papel que tem que fazer, que é o papel educativo. Então, a gente precisa olhar com respeito para essas pessoas. E o orçamento, ele é parte fundamental, porque eu nunca vi você projetar um churrasco na sua casa sem ter dinheiro para comprar carne. Então, é mais ou menos isso, fazendo um trocadilho que às vezes parece tosco, mas que é real. Explica bem. A gente tem uma aplicação muito errônea mesmo do orçamento. Concordo com você com essa questão dos adendos que são feitos rotineiramente, diariamente, né? Cada sessão praticamente você tem um remanejamento, uma adequação. Isso não é planejar, isso é enganar a população de que você está planejando, planejar, ressentar e construir a partir das necessidades. E aí eu concordo com você também que não tem como você colocar projeção de crescimento, projeção de ampliação de serviço sendo prestado se você fica recortando e colando, copiando o orçamento de 10, 11 anos atrás. Não dá, não tem condições, não vai dar certo. Aí a gente acaba sendo, né, vítima de distorções como essa. Teresópolis arrecada R$1 bilhão. Tá. Duvido. Muito.
duvido muito de verdade e até hoje ninguém me provou o contrário. Então, a gente precisa realmente desse olhar técnico e responsável. Eu fico muito feliz de saber que nós vamos ter uma vereadora, né, que tem esse olhar técnico, que conhece orçamento. Graças a Deus, estou dando aqui graças a Deus mesmo, porque é algo necessário, gente, não dá orçamento. E assim, se a gente for colocar, né, assim, na ponta do lápis, né, como se fosse uma receitinha de bolo, cuidar do orçamento é a atividade mais importante do vereador. Com certeza. É a lei que ele faz, é a lei que é prerrogativa constitucional dele, é a lei principal que ele precisa fazer, discutir, aprovar e tudo mais. Quase tudo é acessório, né, a partir da questão da discussão orçamentária. Então, o vereador precisa conhecer isso a fundo. E quando eu recebo aqui uma vereadora que fala que vai estar com um orçamento debaixo do braço para respeitá-lo e defendê-lo, eu fico muito feliz, fico aliviado mesmo. Eu já sabia que ela era, né, uma vereadora capacitada, sem dúvida nenhuma, por conta da sua história, né, profissional e pela sua carreira. Mas isso me conforta muito, Amanda. Fico muito feliz de saber disso. Eu fiquei um bom tempo dedicando os meus estudos para essa questão mesmo orçamentária de município. Eu sou uma pessoa que, além das minhas formações, eu fico fazendo muitas especializações, aperfeiçoamentos. Então, assim, eu sou filha de um programa chamado Renova BR. Né? Eu fui selecionada lá atrás, participei de toda a formação. Nós fizemos 1 ano de estudos, né, em relação à política pública municipal. Depois eu fiz uma imersão em São Paulo. É que eu fiz muitos cursos em Brasília também, mas eu fiz uma imersão em São Paulo do Renova, onde nós tivemos 3 dias num hotel direto, estudando só a questão mesmo de política pública. Muito se falou de orçamento, dessas questões de remanejamento, né, das questões de limites mesmo, né, até onde o legislativo vai e até onde o executivo vai. Então, muitas das vezes, quando os colegas falam assim, mas o vereador não tem como fazer o orçamento, não define. Define, claro. A lei orgânica, a lei orçamentária, perdão, anual, chega todo 15 de outubro para ele falar. Ele tem 3 meses para estudar. Outubro, novembro, dezembro. 15 de dezembro para Mas ele precisa conhecer o que ele está fazendo também, né? Então, assim, 3 meses é um tempo razoável para você entender daquilo ali e você aplicar as suas projeções, né, ajustando o orçamento e devolvendo para o executivo, justificando, obviamente, o porquê dessas alterações. Eu não posso simplesmente alterar porque eu acho bonito. Por exemplo, a gente discutiu também, eu faço parte do Conselho da Mulher, lá eu sou conselheira, e a gente discutiu um período atrás, até numa audiência pública, sobre as questões do avanço da política pública para a mulher no município. Sim. E a gente viu muita questão de avanço no papel. Por quê? Porque quando você pega a parte da mulher na lei orçamentária, você vai lá, tem 500 mil anos que é para pagar a folha de pagamento. Você não tem orçamento para você projetar programas preventivos, instrutivos, nada disso. Então, foi até uma discussão que eu tive na época com a secretária. Ela falou, não, porque nós fomos pioneiros na questão do aluguel social. O aluguel social hoje da mulher está vinculado à parte de desenvolvimento social. Está no lugar errado. Tem que estar dentro da parte da mulher. Tem que ser gerido pelo secretário da pasta. E com um orçamento próprio que dê capacidade. Exatamente. É o que você falou do conselho. Não adianta eu ter um conselho com pessoas aplicadas, responsáveis, se não tem estrutura para operacionalizar isso. Exatamente. Hoje o conselho passa por uma desestrutura, desde fevereiro. Quando a gente retornou, a gente teve uma saída dos técnicos ano passado, retirados sumariamente. Isso foi veiculado bastante. Acompanhei de perto isso. E até o momento a gente só teve uma pessoa que retornou. Para ficar, não como técnica, como secretária, que assim tem feito um trabalho incrível para a demanda que tem, mas está adoecendo. Claro, porque... É uma colega que está adoecendo porque um trabalho de a 5 demanda pessoas, é enorme e por mais que ela faça, por mais competente que ela seja, ela está com essa dificuldade de entregar por falta de mais tempo na disponibilidade dela. Então, você vê que até para quem é parceiro da gestão, não se tem esse olhar carinhoso. Né? Então, assim, é algo que me deixa bem entristecida, porque a gente sempre teve o papel lá de aconselhar. Né? Quando a gente fez um bloqueio de 8,5 milhões de um recurso, lá atrás, logo no início da nossa gestão enquanto conselho, que foi pactuado de forma equivocada a retirada de 8,5 milhões da educação para assistência social, num programa que
tentou-se criar um benefício para a educação que não era o benefício final, a gente tem um regramento, a gente tem um Plano Nacional de Educação e a gente tem um Plano Municipal de Educação que tem as diretrizes que precisam ser atendidas. Você só pode extrapolar aquilo que está naquela lei, porque o plano é uma lei, quando você já atendeu. E dentro daquele processo, que foi um processo enorme, né, que eu tive que ler, até para poder fazer o relatório, que a gente ainda não concluiu o relatório, para você entender como é que o caso é tão grande. Ele está 2 anos e meio com a gente para concluir. Uma das rubricas eram 2,5 milhões da educação infantil que ia ser retirado, da creche. Meu Deus. Então, assim, é muita irresponsabilidade com a pessoa final, que é o aluno, que é quem vai estar gozando dessa projeção orçamentária. Então, quando eu falo que eu vou estar com o orçamento embaixo do braço, é justamente para a gente sempre estar evitando esses problemas para quem está lá na ponta, que é quem está recebendo o serviço público. O serviço de Estado, ele é o melhor serviço do mundo que a gente tem que oferecer nesse país. Claro. Então, assim, é educação, é saúde, é assistência, é obras, é serviço rural, né, a Secretaria a Secretaria de Agricultura. Então, assim, rapidamente, né, falando, a gente precisa entender e respeitar aquilo que é de mais importante, que é o serviço público. Tentou-se desmerecer o serviço público ao longo desses 4 anos de gestão. Se você observar hoje, na história do município, desde a redemocratização, é o maior número de cargos em comissão que nós temos. Não que as pessoas não precisem, Anderson. Não, precisam. Tá? Todos precisam de trabalho. Mas não é a forma Mas não é a forma de correta entrada no fazer. serviço público. Então, a gente precisa promover, sim, concurso público. Aí, quando você fala lá no início, né, do que a gente está falando, que a Câmara tem que entender o buraco negro que o município está inserido, a gente também precisa entender que, para esse buraco ser diminuído, você precisa de mão de obra também. Mão de obra, claro. Então, você precisa, sim, de forma responsável, promover concurso público. Tem que ter concurso público. Porque existem secretarias hoje que não existem mais servidores. Só tem cargos estagiário. de confiança. E cargos de confiança estagiário. Assim, é uma coisa que preocupa a gente. Eu estou falando porque eu vi isso agora, recentemente. Eu entrei numa certa secretaria e eu encontrei um monte de estudantes que eu convivia lá na universidade. Eu falei, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Só vocês? Mas só tem a gente. É então, uma responsabilidade muito grande, inclusive para eles. Para eles, inclusive. Principalmente para eles, que são profissionais em formação. Para eles é fundamental estar lá, mas é uma covardia absurda você colocar a responsabilidade. A responsabilidade que um servidor de carreira deveria ter. Que ter. Você colocar nas costas de um estudante que está construindo, né, o seu conhecimento. Então, ele precisa ter alguém para orientar essa construção. Claro. O estagiário passa pelas questões de estágio justamente para que possa construir o seu conhecimento. Para estar ali vivendo isso na pele, né, ajudando, inclusive. Eu fui estagiária da Defensoria Pública com muito orgulho. Doutora Carla Stael, que é uma querida, né, uma pessoa maravilhosa, sempre foi parceira, me ensinou muito, mas porque eu tinha uma boa liderança dentro do meu estágio, então muitas das coisas eu devo a ela. Inclusive nas questões relacionais dentro de fórum, como é que você chega para despachar com o juiz, porque a gente está ali na formação. Aí você bota estagiários sem uma liderança que vai instruir, eles inclusive vão aprender errado. Aí o que a gente está formando para a sociedade também? Então a gente tem que pensar em toda essa engrenagem, né? O quanto essa engrenagem foi deficiente. E normalmente esse estudante chega na outra ponta, né, que é a sua formação universitária, questionando o próprio professor. Mas, professor, peraí, você está me ensinando isso, mas eu estou lá na prática vivendo um troço completamente diferente, quando, na verdade, ele está subvertendo essa ordem, né? O que ele está aprendendo é como se deve fazer. O que está se executando é que não deveria ser executado dessa forma. Infelizmente. Amanda, a gente ficaria aqui falando horas, né? Você sabe disso. Com certeza. A gente vai ter muita oportunidade ainda de falar, né? Eu quero, inclusive, deixar à disposição aqui, né, o grupo, apesar de não ser mais a minha casa, né? Estou aqui por enquanto, de vez em quando, no Diário Podcast, mas deixar à disposição. O mandato precisa prestar essas contas, né? Sempre. A população precisa conhecer os trabalhos, né? Até para que a gente não fique naquela situação da apuração lá, né? Pelo amor de Deus, voto a voto. A gente precisa. Quem é visto é lembrado, Foi né? emocionante. Foi emocionante. Mas podia ser com menos emoção, né? Podia ser com menos emoção. Colocar o Grupo Diário à sua disposição sempre no teu mandato. Fazer uma sugestão aqui, inclusive, ao nosso prefeito eleito, né, o Leonardo Vasconcelos, que eu sei que acompanha sempre o Diário Podcast.
Faz um GT, Leonardo. Leva os novos vereadores para trabalhar contigo no orçamento. Faz um GT ali, convida a Amanda, o Cacau, o pessoal que está chegando agora, o Calé. Convida esse pessoal, faz um GTzinho para ouvir esse pessoal e já, né, acompanhar o ritmo de trabalho do orçamento. Eu acho que vai ser uma sugestão boa, né? Boa ideia, boa ideia. Né? Então, isso. E te desejar muito boa sorte mesmo, de verdade, né? Vou precisar. Você sabe que eu sou um entusiasta do teu trabalho. Fiquei muito feliz de verdade, né, com o teu mandato. Já falei lá com o Chiquinho, né, por mensagem, que eu fiquei muito feliz. Você tem uma família maravilhosa, você tem uma família que te dá uma base muito legal, né? Você tem uma família que vai te ajudar muito, mas você vai precisar de muito mais ajuda, né? Eu sei. A família ajuda, mas quanto mais melhor, né? Sim, o apoio certeza. popular e tudo mais. E eu tenho certeza absoluta que você será uma vereadora aí com um mandato realmente histórico. Muito obrigada. E assim, eu quero agradecer demais os 943 eleitores que confiaram em mim. Na verdade, 942, porque eu votei em mim, né? Mas, assim, que acreditaram, né? Mesmo que de forma silenciosa, e o que eu falo que foi um recado muito bem dado, porque nós tínhamos muitos professores, né? Mas eles entenderam que, nesse momento, era necessário uma pessoa de maior posicionamento, né? E não simplesmente pertencer à categoria. E não só os professores, né? Pais de alunos, amigos, todas as pessoas que entendem que, para este momento, para este cenário político que a gente está vivenciando e que a gente espera reconstruir, que a gente precisa de alguém que olhe com o determinado respeito para a coisa pública. Legal. E eu sou uma servidora de 24 anos de carreira e que eu sou apaixonada pelo que eu faço, Anderson. E isso acho que 90% do trabalho, os outros 10% é a gente sentar e estudar. Mas 90% é você querer ver a coisa acontecer. Porque aí você não tem limite. É isso aí. Ninguém te impede de nada, né, quando você faz isso. Obrigado, Amanda, de verdade. Eu que boa agradeço. Sorte. E estou à disposição. Conte com a gente também aí sempre no teu mandato. Obrigada. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e participação, é claro, sempre. Não se esquece, está vendo um dos nossos recortes? Compartilha aí nos grupos da família, do trabalho, dos amigos, compartilha bastante. O conteúdo completo você encontra nas nossas redes, mas também lá no canal do YouTube do Diário, o canal que mais cresce na região. E você será muito bem-vindo, se Deus quiser. Na semana que vem estamos de volta, sempre com um convidado especial e nesse trabalho de apresentação do novo Legislativo Municipal de Teresópolis a partir de 25, tá? Um beijo no coração de todo mundo. Um abraço especial aos meus amigos de Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, que também nos acompanham aí pelas telinhas da Diário TV. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima.